Deus é bom demais, né? Como tem chovido, hein? Meu Deus do céu. Tá com o maior medo de vir para cá. Vai vir uma tempestade, né? Mas lá a gente tá alagado, né? Lá tá uma bênção. Sítio alagado. Estamos em estado de sítio, viu? Gente, vamos meditar na palavra de Deus? Quando a tristeza te consome, pensa nisso. Hã? Tristeza, eu ia botar um sambinha aqui, mas aí as pessoas podem se escandalizar, né? Aquele samba de 1950 e alguma coisa, diz, né? Tristeza, por favor, vai embora. Viu? Então, gente, é uma música popular, né? Brasileira. E é muito melhor do que muitas músicas gospel. É só focar na letra e na composição de como, né, o Tristeza, que depois levou o nome, né? Ficou levando o nome de Tristeza. Ele compôs isso. E eu quero falar da situação do nosso Senhor Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Vamos ler aí? Quando a tristeza te consome. E diz o texto: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então nós vemos aqui a situação que Jesus estava vivendo ali naquele monte. Ali naquele momento crucial, né? Podemos dizer assim. E, naturalmente, a tristeza, ela é uma emoção básica, até a inteligência artificial, ela informa que a tristeza é uma emoção básica passageira, caracterizada por desânimo, falta de motivação e melancolia, geralmente causada por perdas, frustrações ou mudanças. Então, quando você se sente triste, você começa a sofrer. Jesus, naturalmente, nessa situação, né, que ele estava vivendo, e eu pergunto a você, né, quando você se sentiu como Jesus, nesse Getsemane, tomado de uma tristeza a ponto de perder as forças? E nós estamos falando do Senhor Jesus. E aí isso me chamou muita atenção, né, porque muitas das vezes nós entramos numa profunda tristeza. A gente entra numa tristeza, às vezes, sem motivo. Apenas por intuição, preocupação. Né? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Então,
Então você pode perceber o estrago que a tristeza causa em nós. Esse foi o exemplo que Jesus deixou para nós. Interessante que eu observo nesse texto que Jesus estava com um mau pressentimento. Ele estava ali, né, já prevendo o que ia acontecer. Né, pode-se dizer que ele não sabia o que ia acontecer. Quem sabia era o Pai. Tanto que ele fez a oração pedindo que, se possível, né, passasse dele aquela situação, aquele cálice, né? Então, ele estava sentindo um mau pressentimento. E isso me lembra a minha mãe, né? A Dona Rosa. A Dona Rosa, ela tinha essa sensibilidade. E interessante, não sei porquê, que a minha mãe tinha essa sensibilidade. Ela pressentia as coisas. Né? Para mim é inexplicável. Eu não sei se psiquiatra, né, consegue descrever, psicólogo, mas a minha mãe tinha um pressentimento, era horrível. Né? Por exemplo, o meu cunhado, né, o esposo da minha irmã, eles casaram e ele morreu com 15 dias. Olha só, gente, você pode imaginar? O cara morreu na lua de mel, deve ser, né? E ele fez um AVC, né? Estava lá, morava em Nova Iguaçu, e estava num sol escaldante, trabalhando lá na casa dele, na obra, né? E de repente ele se sentiu mal e foi para o poço. Né? Lá na época era poço. E aí ele foi para o poço e se banhou com aquela água super gelada, que a água de poço é gelada, né? E aí, ali mesmo ele caiu. Né? Sofreu um AVC, correram com ele, ficou internado alguns dias. E no dia da sua morte, a minha mãe, lá em Madureira, pressentiu. Né? Eu estava em casa lá, eu era adolescente. E, de repente, minha mãe começa a gritar e falou, o nome dele é Aldo, era Aldo, né? E aí ela gritando, falou, o Aldo morreu, acabou de morrer o Aldo. Eu falei, pô, que isso? O Aldo morreu, o Aldo está internado lá em Nova Iguaçu. Não, eu pressenti a morte dele. Gente, não deu uma hora, chegou a notícia lá em Madureira que o cara tinha morrido. Então, tem gente que tem essa facilidade de pressentir as coisas. Eu nem quero pressentir nada. Eu fico até preocupado em pressentir, né? Mas você vê, Jesus estava pressentindo alguma coisa. E esse pressentimento foi que ele sentiu e começou a sensação, o sofrimento por antecipação. Ele começou então a sentir algo que ia acontecer, tipo uma premonição, né? E avisando ali os discípulos. Fiquem aí, vigiem, né, que eu vou ali orar. Interessante isso, né? Aí eu fui lá em João, no capítulo 16, versículo 20, que diz assim, em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a promessa de Deus, né? Nós vivemos num mundo de fato de aflição, de tanta preocupação, né? A gente não sabe o que vai acontecer conosco amanhã, e a gente vive esses momentos difíceis. Temos que administrar isso bem. Por quê? Se não conseguirmos administrar, nós vamos viver pancado, né? Tem que tomar remédio para dormir, para não sei o quê, para... Deus me livre. Então, a tristeza, lamentavelmente, ela causa esse estrago na nossa vida, né? Então, o mundo se alegrará.
pela morte de Jesus. Nesse versículo, quando João se refere a essa alegria, seria justamente a crucificação de Jesus. Seria para o mundo uma festa, né? E Jesus já estava avisando: em verdade, eu lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Ponto. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ou seja, vocês ficarão tristes com a perseguição que sofrerão por causa do meu nome. Mas Jesus, naturalmente, transformará isso em alegria e transformou com a sua ressurreição. Então nós vemos que a promessa de Deus, ela não falha, né? E ele diz: não temas, lá Isaías já dizia isso, ó, não temas porque eu sou contigo, né? E não temas significa não tenha medo, não fique atemorizado. Mas isso daí, né, essa expressão é muito difícil, né, para a gente administrar isso. É muito difícil porque o momento de perda, principalmente quando a tristeza ela chega, bate a nossa casa e por causa de uma perda, é muito dolorida, né? Eu já perdi um filho, né? Eu sei o quanto é triste, né? Quem já perdeu aqui mãe, pai, né? Sabe disso, né? Que é a tristeza que é a perda. E administrar essa tristeza é muito complicado. Mas nós precisamos nos esforçar com o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ler, precisamos ouvir a palavra de Deus, né? E perceber que Deus ainda hoje está falando conosco, para nos animar, né? Para a gente ficar alegre, para a gente, né, reagir a tudo isso que está acontecendo. Com muita frequência, o povo de Deus tem escutado da parte do Senhor que não deve ter medo. Nós não devemos ter medo. O medo, né, já preguei aqui algumas vezes sobre medo, né? O medo é uma autodefesa, né? Porque quando a gente sente medo, aí a gente já está se defendendo de alguma coisa. Tem gente não, que é brabo mesmo, e, né, mete o pé e vai sem medo e às vezes nem volta. Então, às vezes, em certa situação, o medo é naturalmente uma defesa, né? Então, se Deus tem uma aliança com você, se você tem certeza disso, isso é muito importante, né? A gente ter certeza que Deus tem uma aliança conosco. Se temos essa certeza, nós não vamos temer. Nós vamos confiar a vida dos nossos filhos a Deus, nós vamos confiar a vida do marido, a vida da esposa, a vida da família. Por quê? Porque nós vamos nos prender nessa chamada, né? Nessa parte que Deus reservou para nós. E aí a gente vai ficar tranquilo. Mas a luta vem, o medo vem, né? Mas sempre lembrando, gente, Deus tem uma aliança com você. Diga, Deus tem uma aliança comigo. Isso é que é importante. Então essa aliança, ela jamais vai romper, né? Então essa aliança é fundamental. É quando a gente faz casamento, né? Realiza casamento, cerimônia de casamento, aí a gente pega isso aqui, né? O pessoal chama de aliança, isso não é aliança, né? Isso aqui a gente criou o hábito de chamar isso de aliança, mas isso daqui é anel. Aliança é o voto que os noivos fazem um com o outro, né? Isso é a aliança, é como Deus. A aliança que nós temos com Deus não é um anel, é uma aliança, né, espiritual e forte. Mas, voltando a falar da tristeza, né, essa tristeza que me consome. E aí, como reagir nesse momento da tristeza? Gente, não dá para reagir, né?
não dá para reagir, dá para confiar somente. Só confiar. Porque a gente reage e às vezes não sabe como vai reagir. Agora, quando nós confiamos é diferente. Por exemplo, né? A Bíblia diz, eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Olha quantas promessas tem sobre a nossa vida. Olha coisas maravilhosas. Como que Deus está preocupado comigo, preocupado contigo, né? Pessoas simples. E Deus está preocupado, nos fortalecendo, nos ajudando, nos sustentando com a sua destra fiel, com a sua mão direita. Então, nós vemos o cuidado desse Deus para conosco. Porque essas palavras que expressam o amor de Deus não são para todos os crentes, né? De todas as épocas e lugares, né? Então nós temos que entender isso. É naquele que confia, é aquele que acredita, né? Hoje então está muito complicado, né? A igreja está perdendo assim o rumo, né? Eu falo porque já estou velho, né? Eu vi a igreja, conheci a igreja há 38 anos, né? A igreja era diferente. Hoje está uma mudança tremenda. E eu fico meio apavorado. Falei, caramba, onde nós vamos parar para manter a igreja de Cristo? Né? Como que Deus está vendo todo esse movimento, gente, que está acontecendo nas igrejas? Agora, escândalos, igrejas envolvidas em tantas coisas que não deveria nem chegar perto, né? E a gente fica preocupado, né? Então, nós temos que entender que Deus está cuidando da sua igreja. Deus não perdeu a sua igreja de vista. A gente talvez não esteja entendendo o que está acontecendo, mas Ele, eu tenho certeza, que continua entendendo. E Ele tem e vai preparar algo, né, surpreendente neste mundo. Eu acredito que Deus vai dar um sacode na igreja que não vai ser fácil, né? Eu já estou velho, nem devo estar aqui para ver, né? Mas vocês que estão mais jovens, se preparem, né? Então vamos levar a igreja a sério, porque temos pouco tempo, né? Então nós vemos que essas palavras, né, que Jesus deixa para nós confiarmos no momento de tristeza, de sofrimento, né? Você vê que quer ver ficar triste? Vê se concorda comigo, quer ver um filho doente. Caramba, ver uma criancinha doente, né? Criança é tão bom pegando fogo, derrubando tudo, correndo, né? Deixa a gente doido, mas está com saúde. Lá em casa, os netos lá no sítio, né? Quando estão amuados, Deus me livre. Aí é um desespero. Está doente, né? Agora a criança correndo, ó, sai daqui, ora, tchau mãe, tchau, vai lá para trás. Parece até que vai viajar, né? Alegria da criança. Então, quando a gente vê uma criança doente, a gente perde o rumo, né? A gente fica tristeza, né? Fica triste, né? Então nós podemos encontrar conforto na declaração do nosso Deus. Você que está passando por uma tristeza imensa, então ouça o que diz o Senhor para você esta noite. Ele diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Olha só que coisa bacana. Talvez você esteja semeando, eu não estou falando semear no sentido de evangelizar. Não. É o que você está plantando, é o que você está administrando, é o que você está fazendo. Administrar é algo, né, muito difícil. Às vezes nós estamos até no nosso emprego, no nosso trabalho, e administramos alguma coisa, e isso administramos até com lágrima.
às vezes uma perseguição. Eu já trabalhei tanto na minha vida que sei o que é isso. E às vezes você está semeando de fato com lágrimas. Mas você depende daquele emprego. Você depende de ir. Às vezes, né, tem dias que não dá nem vontade de ir. Não dá vontade. Dá vontade de ficar em casa, né? Por quê? Porque você vai, talvez, para um local que você não é reconhecido, que você tem problemas, que você sofre uma certa perseguição, está semeando com lágrimas. Mas acredite, você vai colher com alegria. Por quê? Porque você está sendo sincero. Você está fazendo a sua parte. E é fundamental você entender isso. Por quê? Porque se você está fazendo, né, o que você precisa fazer, o que você tem que fazer, está bem. Agora, se alguém está com ciúme, está com inveja, aquela coisa toda, isso é um problema desse alguém, não é problema seu. Acredite, você vai colher com alegria. E ele diz lá em Apocalipse, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que bacana. Toda lágrima. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Então, olha só, se você não tem chorado, procura chorar. Pelo menos para ser consolado. Chora escondido. Não chora na frente de ninguém, vai lá para o quarto, para o banheiro, chora bastante lá. Por quê? Porque você será consolado. Essa é a promessa do nosso Deus. Então, se você está semeando com lágrimas, e está chorando, naturalmente, ele diz que você vai colher com alegria e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, que Deus te abençoe. Por quê? Há momentos em que pensamos que ser cristão parece produzir mais dor que alegria. Pega essa senha aí, ó. Enquanto que pertencer ao mundo só produz alegria. Nós já vivemos lá fora, né? Hoje a gente vive uma vida, né, mais cristã e de fato a gente entende que o mundo lá fora é só alegria, é só samba, né? É samba, futebol, cerveja, né? Não, mas tem muito transtorno lá fora. Mas a gente se converte, a gente entrega a vida ao Senhor, muda de vida, e aí parece que, né, deixa de produzir uma certa alegria. Por quê? Porque a alegria do cristão é diferente da alegria lá de fora. Uma alegria diferente. A gente sabe que a nossa alegria, como foi dito lá no texto, a nossa alegria vem do Senhor. A lá de fora não. A lá de fora precisa de subterfúgios. Precisa, muitas das vezes, a alegria, pessoas precisam se alegrar com a droga. A droga que alegra a pessoa. É incrível isso. Eu já passei nessa parte aí. Então, sei o que é isso. Então, tem pessoas que se alegram através disso. Agora, nós não, nós nos alegramos com a presença do Senhor. Nós acreditamos nisso, né? Então, mas chega um dia quando, né, isso se inverte. Quando você sentia a alegria do mundo, agora você sente a alegria do Senhor. Então, a confiança que nós devemos ter nessa promessa de Deus, né, para as nossas vidas é fundamental. Por isso que muitas das vezes estamos envolvidos com a tristeza e não dá para analisar o que Deus está fazendo conosco. A alegria, ela, despreocupada do mundo, se converte em sofrimento. E o aparente sofrimento do cristão se converte em alegria. Mais para frente você vai entender isso, que é a promessa de Deus. Eu fico imaginando quantas alegrias nós já tivemos na nossa vida. Agora, quantas tristezas também. A gente nem sabe, afinal de contas, o que já veio mais.
né? Talvez você hoje esteja encarando uma tristeza e não sabe como administrar essa tristeza. Então, o cristão, ele sempre deve lembrar, quando sua fé lhe custa caro, que esse não é o fim de tudo, que depois da dor vem a alegria. Amém? O choro pode durar uma noite. Olha que bacana. Vê se você consegue entender esse versículo. Mas a alegria vem pela manhã. E agora? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Existem noites que parecem intermináveis. Parece que a noite não acaba. Parece que você não consegue dormir, né? Gente, perder o sono é horrível. Eu já perdi o sono umas 2 noites. Eu acho que eu estou ficando velho mesmo. Mas perdi às 4 horas da manhã. Dormi até 4. Mas olha, se eu levantar 4 horas da manhã, eu levanto feliz da vida. Estou nem aí, né? Porque velho é assim mesmo. Vai dormir muito para quê? Eu fiz uma avaliação lá na academia, o cara perguntou assim, o senhor tem dormido 8 horas? Eu falei, deve ter uns 30 anos que eu já dormi 8 horas. Não, o senhor não dorme 8 horas? Eu falei, não, meu irmão, que dormir 8 horas? Para que dormir 8 horas? Criaram esse negócio, né? Que a gente tem que dormir 8 horas, né? Eu durmo 5 horas, 6 horas no máximo. E se eu dormir mais do que isso, eu acordo cansado. Vai entender esse negócio. Se eu dormir 8 horas, eu acordo quebrado. Eu acordo animado se eu dormir 5 horas, 6 horas. Por isso que eu gosto de dormir meia-noite. Não gosto de dormir 8 horas da noite. Se eu dormir 8 horas da noite, 9 horas da noite, eu vou acordar 3 horas da manhã. É? Então não, eu gosto de dormir meia-noite, 1 hora. Aí eu durmo até às 6, ó, feliz da vida. Aí, mas criar esse negócio, né, de tem que dormir 8 horas, e aí, não sei. Mas tem noites, repetindo, que parecem intermináveis. Que a noite não termina, que a pessoa está ali sofrendo, noites de oração em silêncio, noites de tristezas. Quantas noites você já passou assim? Difícil. Ruim de avaliar. Só quem passa é que sabe. Então, é quando o salmista diz, então pode durar uma noite, né? Esse choro, essa tristeza, essa preocupação pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É só confiar, gente. O que é a alegria da manhã? A alegria é certa. Quando o salmista fala isso, a manhã representa a intervenção de Deus, né? A virada de página e o nascer de uma nova esperança. O favor de Deus traz renovo. Nós acordamos e agradecemos, Senhor, obrigado que eu estou vivo, estou com saúde. Isso a gente fala de manhã. Por quê? Porque nós abrimos os olhos e Deus nos deu mais um dia de vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando o salmista faz essa referência, né, ele está justamente lembrando para nós, a sua noite pode não ser uma noite legal, mas olha, de manhã tudo vai mudar. Tem um novo dia para projetos, para realizações, Deus vai mudar. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 40, diz assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. No versículo 43, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Interessante que no versículo 45, diz: então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Eu fiquei analisando aqui, no meu ponto de vista, né? Talvez a tristeza maior de Jesus, naquele momento ali, era ver a fraqueza daqueles que o seguiam. Terrível isso. Jesus estava ali, deu uma orientação para os discípulos, para que eles permanecessem ali, vigiassem. Por quê? Porque o homem ia prender Jesus. Então, como eu falei, o pressentimento que ele estava sentindo, como ele disse no versículo 45, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, nas mãos daqueles que se alegraram com a morte de Jesus. Então a tristeza de Jesus ali é ver a fraqueza desses discípulos. Eu vou mais longe, é ver as nossas fraquezas. Ver as nossas fraquezas. Ele nos depositando confiança em nós, pedindo para que vigiemos, para que não durmamos, e os caras dormiram. O peso nos olhos desses homens, o sono, coisa que não dava para administrar. Eu entendi o seguinte: essa era uma das tristezas que ele sentiu. Por quê? Os seus seguidores não iam vencer. Iam decepcionar. E aí diz o texto que ele foi orar pela terceira vez, com as mesmas palavras. Olha só, primeira vez ele orou, segunda vez ele orou, terceira vez ele orou com as mesmas palavras. E isso me lembra o apóstolo Paulo, nos animando com relação à tristeza, falando, porque um dos discípulos que mais sofreram foi Paulo. Perseguição, ele perseguiu a igreja, depois ele foi perseguido, essa coisa toda, e teve um histórico de sofrimento muito grande, teve um histórico de tristeza, e lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, ele diz: porque a tristeza segundo Deus, presta atenção, olha só, o que ele diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Vê se você entende. A tristeza que vem de Deus, ela produz arrependimento. Para a salvação. Agora, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então você percebe a diferença? A tristeza que você está vivendo, porque você tem uma missão de Deus em suas mãos, você tem um chamado de Deus, você é uma pessoa separada de Deus, é um escolhido de Deus. Então isso já conota, que o seu sofrimento, a sua tristeza,